Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para mais um EBD, nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando esta revista da editora Betel, deste terceiro trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que vai falar sobre a sabedoria que nos conduz a Deus. Lições essas que tem como seu comentarista Bispo Abner Ferreira. E nós vamos aproveitar aqui para lermos o texto áureo, verdade aplicada, e os objetivos da lição. E também o nosso texto de referência, que se encontra em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Para você que está chegando pela primeira vez, quero te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe, tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos lá para a nossa lição. O texto áureo está em Provérbios 18, 15, que diz: o coração do entendido adquire o conhecimento e os ouvidos dos sábios busca a ciência. Verdade aplicada, buscar a sabedoria que vem do alto nos leva a viver segundo a vontade de Deus em todas as áreas da vida e para a sua glória. Os objetivos da lição: ressaltar a teologia da sabedoria em Provérbios, identificar a sabedoria como a verdadeira fonte de alegria do cristão e reconhecer que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. O nosso texto de referência está em Provérbios 2, como já dissemos aqui, versículos 1 ao 7. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo é para os que caminham na sinceridade. Ainda vamos ler aqui a introdução que diz: a verdadeira sabedoria não começa em nós, mas em Deus. Provérbios 9:10. Longe de ser apenas conhecimento ou inteligência, a sabedoria é um caminho que nos guia ao Criador. Nesta lição, veremos que buscar sabedoria é, na verdade, buscar mais de Deus. Então, quando nós lemos para esses escritos, esses comentários do Bispo Abner Ferreira, nós passamos a entender que o livro de Provérbios, ele nos ensina que a verdadeira sabedoria não é fruto apenas da inteligência humana, mas é um presente concedido por Deus àqueles que o buscam em sinceridade. Salomão, ele mostra que a sabedoria, ela deve ser desejada como um tesouro precioso, buscada com perseverança e recebida com um coração humilde e obediente. A sabedoria bíblica, ela nos conduz ao conhecimento de Deus. Ela fortalece a nossa comunhão com Ele e ela nos capacita a discernir entre o que é certo e o errado, em um mundo marcado por uma confusão moral. Quanto mais conhecemos a Deus, mais sábias pessoas nos tornamos em nossas decisões, em nossos relacionamentos e na nossa maneira de viver. Essa passagem, ela também revela que Deus, ele é uma fonte inesgotável da verdadeira sabedoria.
Ele reserva entendimento, proteção, direção para aqueles que caminham em integridade para com Ele. Portanto, buscar a sabedoria é, acima de tudo, buscar o próprio Deus, pois somente Deus pode transformar o conhecimento em uma vida de santidade, de prudência e de obediência. Então, nesta lição, aprenderemos que a sabedoria divina, ela não é apenas, não apenas informa a nossa mente, ou seja, nos promove conhecimento, mas ela nos conduz a uma vida que verdadeiramente venha glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. A sabedoria divina, vamos aqui no tópico 1, a sabedoria divina em Provérbios. Alguns teólogos acreditam que os provérbios tiveram origem no Oriente, e aos que asseguram que todos os provérbios europeus têm origem oriental. Para Derek Kidner, a Bíblia muitas vezes faz alusão à sabedoria e aos sábios dos vizinhos de Israel, especialmente do Egito, do Edom e da Arábia, da Babilônia e da Fenícia. Então vamos aqui introduzir esse tópico 1. Então, em Provérbios capítulo 2, o versículo 1 ao 7, Salomão ele apresenta a sabedoria por meio de uma sequência de verbos. Se você for analisar com calma, você vai ver que ele vai falar sobre receber, sobre guardar, sobre inclinar, sobre aplicar, clamar, buscar e também procurar. Então esses verbos, eles revelam que a sabedoria divina, ela não é adquirida de uma forma automática, mas ela exige uma atitude intencional de quem deseja conhecer a Deus. A verdadeira sabedoria, ela transforma a vida daquele que está disposto justamente a ouvir, a aprender e a obedecer a palavra de Deus. Então, isso nos faz entender que Deus, ele concede sabedoria àqueles que desejam receber, mas ele espera do homem um coração receptivo, perseverante e humilde em receber aquilo que ele está disposto a proporcionar. Aí no tópico 1, Bispo Abner Ferreira vai falar sobre a aquisição da sabedoria. Em Provérbios vemos que a sabedoria se aplica diretamente à vida prática, por isso somos orientados a uma busca constante para obtê-la. Os sábios se tornaram importantes e serão respeitados, porque a sabedoria põe em nossa cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Portanto, quem ouve, aprende e aplica os ensinamentos do livro de Provérbios em seu dia a dia. Ou melhor, portanto, quem ouve, aprende e aplica os ensinamentos do livro de Provérbios em seu dia a dia é sábio, feliz e adquirirá a sabedoria. Então aqui nós vemos que a sabedoria, ela começa quando o ser humano ele reconhece a sua necessidade de Deus. Salomão ele ensina que ela deve ser buscada como quem procura a prata, como nós lemos no texto de referência, e a tesouros escondidos. E isso demonstra que a sabedoria ela possui um valor incomparável. E aí requer dedicação, disciplina, perseverança. Ela é encontrada por aqueles que fazem da palavra de Deus a sua maior prioridade. Tópico 1.2 vai falar sobre a essência da sabedoria. Salomão, ao escolher sabedoria acima de fortuna ou poder, elucida o ideal judaico de liderança sábia e justa.
Não é à toa que muitos textos bíblicos falam sobre a relevância da sabedoria. Sendo assim, iremos nos ater aqui à sabedoria que encontramos na literatura sapiencial bíblica e não ao conhecimento adquirido em fontes seculares, como salas de aulas e outros meios. Mais importância que o conhecimento intelectual tenha, em nada se compara à sabedoria descrita no livro de Provérbios, Provérbios 4, versículo 7, a qual vem de Deus, que a oferece àqueles que o temem, Provérbios 9 e 10. Segundo o apóstolo Tiago, quem deseja obter sabedoria deve pedi-la a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então nós entendemos aqui sobre a essência da sabedoria, que a essência da verdadeira sabedoria ela está no conhecimento e no temor do Senhor. Não se trata apenas de acumular informações, acumular intelectualidade, mas sim, ela deve ser adquirida de uma vida, de uma busca de comunhão com Deus e de uma aplicação dos princípios de Deus, que é a palavra de Deus, no seu dia a dia. A sabedoria bíblica, ela produz em nós discernimento, prudência, justiça, retidão, e isso conduz o crente, o cristão, a uma vida que verdadeiramente ele possa agradar ao Senhor. E aí a gente fecha aqui o tópico 1, no tópico 1.3, dizendo aqui que a sabedoria é para os humildes de coração. Olha o que o bispo Abner Ferreira diz. O sábio de Provérbios nos ensina que a soberba traz a afronta, mas com os humildes está a sabedoria, Provérbios 11:2. Ou seja, os sábios são pessoas humildes que compreendem a fundo a beleza das Escrituras. Portanto, somente os humildes de coração, como Cristo, Mateus 11:29, alcançam a verdadeira sabedoria. Então aqui isso nos faz entender que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele concede a sua graça àqueles que são humildes. O orgulho, ele impede o aprendizado, enquanto a humildade, ela abre o coração para receber a instrução. E eu estou tratando da instrução divina, da sabedoria de Deus. Somente quem reconhece as suas limitações está preparado para ser ensinado pelo Senhor. A humildade é o terreno fértil onde a sabedoria floresce e produz frutos de justiça. Uma observação importante no título do tópico que diz a sabedoria divina entre os verbos faz bastante sentido quando entendida à luz de Provérbios capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Pois o texto ele enfatiza realmente a busca da sabedoria por meios de verbos de ação, mostrando que ela exige uma resposta prática dos discípulos. E isso pode ser destacado durante toda a nossa vida cristã, e nós vamos ver isso aqui diretamente nos textos bíblicos que nos são apresentados. Sendo assim, a gente termina esse primeiro vídeo e eu espero ter sido útil a professores e alunos dentro dessa lição. Deus abençoe.